Ordem Druídica do Brasil, curso Semente, Cólon, Messos, História, Ascensão e Queda, Galha Comata. A Galha Comata, a terra dos gauleses de cabelos longos, é o coração do que conhecemos como a sociedade céltica continental. É dessa região que temos a maior parte das informações a respeito das culturas célticas continentais, da sua estrutura social, hábitos, religião e até mesmo alguns mitos. A Gália é o coração da Celtia no mundo antigo, a sua fonte máxima de informação e estudos. Enquanto as regiões gaulesas, nas atuais Itália e sul da França, eram terras muito próximas de seus vizinhos romanos e gregos, a Galha Comata era a terra daquilo que alguns chamam de celtas por excelência, um povo de costumes ainda não totalmente compreendidos pelos povos sulistas. Se as terras mais ao sul traziam à mente povos que comercializavam com os romanos, adotavam seus maneirismos e vestimentas, as terras da Gália Central traziam as memórias do Dis Aliensis, a Batalha de Ália e o temor do barbarismo. Por isso, as investidas romanas da região demoraram um pouco para se iniciar. E nesse meio tempo, os registros sobre os gauleses, eles abundaram. Descobrimos muito sobre sua cultura, mas também temos que ter cuidado nas leituras, para não cairmos na armadilha de acreditar em campanhas difamatórias de povos que eram inimigos da Gália. Dentre o que aprendemos e que podemos confiar, está o fato de que os gauleses eram um povo tribal, não unificado, que lutava entre si e com outros povos, particularmente com os povos germânicos, e as suas tribos possuíam diferentes graus de desenvolvimento, sendo que aquelas mais ao sul já comercializavam com o Mediterrâneo e possuíam hábitos que os aproximavam de seus vizinhos, enquanto as tribos da Gália Central elas eram mais rústicas, destaque dado aos belgas, que eram ditos ser diferentes dos outros gauleses em desenvolvimento e idioma, o que sugere uma mescla de mistura de cultura céltica e germânica. Pesa também sobre eles o fato de serem mais aguerridos que os outros gauleses. Até onde sabemos, os gauleses se organizavam em clãs e tribos, e estas eram governadas por um conselho de anciões, que aconselhavam o rei. O termo poderia não ser exatamente esse, uma vez que o nome, nós conhecemos o nome dado para o rei e o líder entre as tribos dos Éduos, os Aedui, que era o Ergobret. E estes eles se reuniam, por vezes, em conselhos intertribais maiores. Júlio César ele dividiu a Galha Comata em três: a Actânia, a Bélgica e a região habitada pelos gauleses propriamente ditos. Curiosamente, de acordo com ele, apenas os últimos eram chamados de Celti em sua própria língua. Ou seja, da Actânia, da Bélgica e os gauleses, apenas os gauleses eram chamados de Celti na sua própria língua. Mas tudo indica que os dois últimos grupos
tanto os gauleses quanto os belgas, eles eram aparentados com determinadas diferenças regionais, provavelmente pelo contato dos outros povos. No caso, os germânicos. E os primeiros, os aquitanos, eles talvez fossem antigos antecessores dos povos do País Basco. Ou talvez uma população mista desses antigos povos ibéricos com os gauleses. Além do rei, a autoridade gaulesa repousava também nos druidas, uma casta de homens que passava por um longo treinamento para se tornarem os eruditos definitivos da Celtia. Era dito que o treinamento de um druida podia durar até 20 anos e que muitos jovens o buscavam, além do fato de que os druidas eram isentos de prestar o serviço militar e o pagamento de impostos. Embora César cite apenas druidas junto aos ectes, que são os cavaleiros, a nobreza bélica, e também os plebes, os plebeus, a classe produtora, mostrando uma sociedade tripartida perfeitamente aos moldes indo-europeus propostos pelo um dos antecessores da antropologia, Georges de Maizière. Estrabão, por sua vez, adiciona que essa classe erudita dos druidas ela podia ser dividida entre bardos, que eram entoadores de hinos e poetas sagrados, ovates, que se ocupavam do culto e da filosofia natural, e druidas, que eram filósofos naturais e morais. Apesar disso, era hábito que os druidas fossem os juízes definitivos da sociedade, arbitrando em diversos tipos de disputas, mas se recusavam a escrever as suas doutrinas, o que quase nos custou a perda total de suas crenças. Mas a respeito da religião, a grande maioria dos relatos nos fala dos deuses celtas através das lentes da interpretatio, ou seja, fala dos deuses locais usando os deuses romanos e gregos como exemplo. E temos sorte quando os nomes nativos são citados, pelo menos. A arqueologia, ela nos dá alguma informação extra a esse respeito, com as evidências de altares, objetos sacrificiais, inscrições, deficciones, que seriam aquelas placas de maldição em bronze ou em chumbo. Mas o estudo dos deuses da Gália é sempre temperado pelo estudo da mitologia insular em comparação, bem como a dos povos vizinhos e das deidades citadas na Interpretatio. Ainda de acordo com os observadores clássicos, os gauleses eles eram um povo hospitaleiro e curioso sobre o mundo exterior. E suas mulheres elas eram tão bravas e altivas quanto seus homens, além de possuírem mais direitos do que as mulheres gregas ou romanas. Uma evidência da valorização do feminino era a força do culto de deidades femininas, sendo que o culto doméstico das matres, deusas que eram consideradas as mães da tribo, da região normalmente representadas em conjuntos de 3, era espalhado por todo o território gaulês, e grande parte da Grã-Bretanha também. Os homens da casta guerreira, eles eram profundamente vaidosos e se apresentavam para a batalha com ouro e joias, e chegavam a ter suas cinturas medidas por uma fita, incorrendo em multas caso fossem classificados como obesos.
O motivo disso provavelmente se devia ao fato de que os homens da casta nobre e guerreira deveriam ser aqueles que eram a representação da tribo, e por isso não poderiam apresentar imperfeições. Algo semelhante ao que é exemplificado pelo mito irlandês de Nuada quando ele perde o braço. As ligações familiares eram muito fortes, mas as regras eram diferentes daquelas do mundo romano. Era comum que uma criança fosse adotada para uma educação tutelar, e quando isso ocorria, era considerado vergonhoso para o jovem ser visto junto aos seus pais naturais antes de ser considerado adulto pela família adotiva. A Gália, apesar de diferente das culturas mediterrâneas, desenvolveu uma civilização de grande esplendor. Suas cidades podiam ser diferentes das cidades-estado gregas ou da grandiosa Roma, mas ainda eram povoamentos dignos de atenção. O comércio com os povos mediterrâneos e ibéricos ocorria mesmo com a desconfiança. E até mesmo com os povos germânicos, que são sempre vistos como seus inimigos tradicionais. Mas a época de ouro da cultura céltica, aquela que o músico e estudioso Alan Stivell chama de Celtic One, um dia chegaria ao fim. E esse fim viria pelas mãos de um homem, o procônsul romano Gaius Iulius César. A ocupação das terras célticas, como vimos, ela não ocorreu de uma única vez. Nos tempos de César, as terras ao norte da Itália, da Ibéria e do sul da Gália já eram províncias romanas. Mas a poderosa Gália Comata, coração das terras célticas, permanecia livre. Os romanos sabiam que uma incursão ao centro da Gália seria custosa e demorada, e não tinham encontrado os motivos para se submeter ao risco de enfrentar o mesmo povo que outrora havia invadido Roma. Júlio César pensava de outra forma e teve a interferência do destino para ajudá-lo. É comum pensar que a invasão romana surgiu como uma resposta ao chamado de uma tribo céltica aliada por conta de uma invasão germânica. A verdade é que a própria invasão germânica ocorreu por um erro de cálculo de tribos célticas. Uma aliança entre as tribos dos Avernos, Sequanos, chamados Arvernos e Sequanos, que eram tribos gaulesas, e Suevos, que eram um povo germânico, liderados por Ariovistos. Uma aliança entre esses três povos surgiu para invadir as terras dos Éduos, os Aedui, uma tribo gaulesa aliada dos romanos. Ao final das batalhas, foram dadas terras para que os germanos colonizassem. Mas esses germanos eles não trouxeram apenas o seu povo, mas também os arudos, uma outra tribo germânica muito numerosa, e exigiram mais e mais terras dos sequanos. Os germanos eles eram muito numerosos, muito mais numerosos que os sequanos, e se tomassem as terras destes, estariam em posição de invadir a Gália, incluindo as terras de tribos clientes de Roma ou mesmo o norte da Itália. Então, através desse corredor criado por Ariovistos, os germanos começaram a invadir a Gália com mais eficiência. E a primeira tribo, depois dos Éduos e Sequanos, a enfrentar uma invasão massiva foi a dos Helvécios, habitantes da atual Suíça. De acordo com César, a posição dos Helvécios não permitia uma defesa apropriada à invasão germânica. E por isso,
o seu chefe, Orgetorix, decidiu por levar toda a sua tribo para as novas terras, em uma rota que passava pelo que restava das terras dos Éduos. Em 58 a.C., Orgetorix, Duminorix, que era o chefe dos Éduos, e Casticus, que era o chefe dos Sequanos, se reuniram para uma aliança no qual planejavam se tornar os senhores de toda a Gália. A conspiração foi descoberta e Orgetorix foi condenado, mas tentou fugir e foi morto durante a fuga. Foi nesse momento que Júlio César viu a sua chance e partiu para o norte para pacificar e auxiliar as tribos aliadas de Roma. O que se seguiu foi a derrota dos Helvécios e o estabelecimento de 5 legiões romanas na Gália. Com isso, as tribos locais pediram assembleia e trégua com César, e Divitíacos, o druida e irmão de Duminorix, negociou com ele uma aliança contra os germanos de Ariovistos. Ariovistos ele já tinha recebido o título de rei e amigo do povo romano. Por isso César não poderia declarar guerra às suas tribos, mas enviou um ultimato exigindo a devolução dos reféns gauleses e suas terras, e uma ordem dizendo que os germanos não tinham direito de cruzar o Reno. Ariovistos aceitou a devolução dos reféns, mas não a devolução das terras, e quando os arudos atacaram uma vez mais os Éduos, César tinha a justificativa necessária. Após uma grande batalha, César venceu os suevos, que não retornaram à Gália. Mas agora, quem estava dentro da Gália eram os romanos. E estes não sairiam tão cedo. Verdade seja dita, a conquista de César esteve longe de ser apenas romana, uma vez que tribos gaulesas se uniram à bandeira romana contra outras tribos falantes do gaulês. Os Remi, por exemplo, auxiliaram os romanos contra os belgas. A conquista romana ela foi rápida, mas nem sempre fácil. César admite que quase sofreu uma humilhante derrota pela belicosa tribo belga dos Nervios, liderados por Bodognatus, que permaneceram em batalha mesmo após a fuga de seus aliados Atrebates e Wiramundui. Outra batalha dura foi a ocorrida no Golfo de Morbihan, contra os Venécios da Armórica. Infelizmente para os venécios, a batalha naval que foi escolhida por eles foi um erro. Pois eles contavam com seus barcos à vela em um dia sem vento, sendo facilmente superados pelas galeras romanas a remo. A derrota dos venécios foi um completo genocídio. César impôs mais uma derrota às tribos germânicas antes de partir em expedição para a Britânia. Mas o impasse e as revoltas no continente o fizeram retornar. Os Eburões de Ambiorix foram os maiores oponentes nesse momento, atacando de surpresa as tropas romanas. Mas a expedição punitiva de César levou a mais uma destruição
completa de uma tribo gaulesa. Era difícil para os celtas, tão divididos e com um estilo de lutar mais baseado na busca pela glória pessoal do que no entendimento formal da guerra, resistir à tática romana. Nas palavras de Alexei Kondratiev, um erudito estudioso dos povos celtas, a resistência céltica foi feroz e passional, mas o individualismo dos guerreiros celtas e sua relutância de se curvar a qualquer autoridade incondicional tornava impossível para eles resistir ao mecanismo disciplinado do exército romano. Houveram muitas demonstrações de heroísmo, muitos ataques ousados levados espontaneamente por conhecidos campeões, mas sem coordenação eles não tinham nenhum valor estratégico contra uma força conquistadora verdadeira. Os romanos não estavam lutando por glória, eles estavam lutando para vencer, para sufocar e para manter. Eles não parariam por nada para conseguir o que buscavam. Nenhum código de honra aristocrático, nenhum senso de humanidade os segurava, para desalento dos celtas. Uma situação bem diferente da que os celtas deixaram quando tiveram Roma em suas mãos. A Céltia, contudo, ainda teve um momento para erguer o seu maior herói, Vercingetorix, filho de Queutilos. Seu pai havia sido um dos chefes dos Arvernos, condenado à morte por buscar governar junto à Gália, junto a Dominorix, a Orgetorix. Uma pena semelhante, uma mostra do quanto os gauleses abominavam a ideia de uma única autoridade central. Seu filho, Vercingetorix, se tornou o maior herói de toda a Gália. Contudo, ao contrário do que muitos pensam, a rebelião não foi iniciada pelo filho de Queutilos, mas pelos Carnutos, liderados por Cotuatus e Conetodunos, que imaginavam que Júlio César retornaria a Roma após a morte de Publius Clodius Pulcher, eminente político romano cujo cargo era ambicionado por ele. Os Carnutos atacaram de surpresa e derrotaram os romanos dentro do seu território. Vercingetorix ele tentou levar a sua tribo para se juntar à rebelião, mas seu tio, Gobantio, que era o chefe dos Avernos na época, se opôs. Sem escolha, Vercingetorix ergueu um exército de pobres e párias e tomou Gergóvia, sendo aclamado como rei. O então rei dos Arvernos passou a se aliar a outras tribos em busca do apoio contra os romanos. Vercingetorix era um grande estrategista, capaz de rivalizar com o próprio César, e assumiu o comando de todo o exército gaulês. Mas nem todos os líderes da Gália aceitavam se submeter ao rei dos Arvernos. Alguns ele submeteu pela disciplina, outros pela tomada de reféns, mas alguns simplesmente se opuseram a ele. Sua guerra foi uma guerrilha que envolvia devastar tudo no caminho dos romanos, deixando-os sem suprimentos enquanto os gauleses se retiravam para as fortalezas nas colinas elevadas. Os Oppida. A guerra na Gália atingiu seu ápice de brutalidade naquele momento. Os biturigos de Avaricum se recusaram a permitir que sua cidade fosse devastada por Vercingetorix
e este aceitou o argumento de que as defesas da cidade eram o bastante para resistir aos romanos. A cidade enfrentou o cerco romano e caiu, e seus 40.000 habitantes foram massacrados por César. Porém, a falta de suprimentos e o desgaste da guerra levaram os romanos a Gergóvia, fortaleza de Vercingetorix. As legiões romanas, cansadas e desorientadas, encontraram uma cidade plena de suprimentos, onde as mulheres se ofereciam aos soldados das ameias. O desalinho romano pela situação tornou fácil para Vercingetorix infligir uma derrota militar a César, fazendo-o recuar. Mas a batalha custou muito aos gauleses e Vercingetorix se retirou para outra fortaleza a fim de recompor suas forças. Esse lugar era Alésia. A Batalha de Alésia colocou em disputa o gênio estratégico dos dois homens. César impôs um cerco à fortaleza gaulesa, mas foi cercado pelo restante das forças célticas. Para manter o cerco, ele teve que construir muralhas internas para cercar a fortaleza de Alésia e externas para se proteger dos gauleses externamente. Foi uma proposta arriscada, pois ele estaria perdido entre duas forças gaulesas se Vercingetorix decidisse manter o cerco até o fim. Mas os gauleses do lado externo, sem a orientação do seu estrategista-chefe, não tiveram sucesso em romper o cerco romano. Ao mesmo tempo, César expôs à fortaleza de Alésia prisioneiros gauleses, velhos e crianças, postos para definhar de fome perante suas muralhas. Assim, Vercingetorix se rendeu. A descrição dada por Plutarco nos diz que o líder dos arvernos cavalgou sozinho diante de César, desceu de sua montaria e depositou diante do romano suas armas e armadura. Um comportamento típico de um aristocrata guerreiro que aceitava sua derrota. Mas César não era um gaulês, e uma rendição honrada não significava o recebimento de tratamento honrado. Vercingetorix foi levado a Roma e lá morreu, sem jamais ver novamente a Gália pelo qual lutou. Nesse momento, morria também qualquer sonho de uma Gália livre. E o coração da Céltia estava perdido para o Império. Muito ainda havia por acontecer, muito ainda seria dito sobre os gauleses. Mas a queda de Vercingetorix foi a última vez em que falaram deles como um povo livre. Com isso, podemos encerrar esse vídeo e ir para o último, que vai falar sobre a Britânia.